Vamos estar lendo a palavra do Senhor em Gênesis 13, que diz assim, verso 7. E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os fariseus habitavam então na terra. E disse Abraão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim, e se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. E habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou na cidade da campina, e armou suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: Levanta-te agora teus olhos e olha, desde o lugar onde estás, para a banda do norte e do sul, e do oriente e do ocidente, porque toda essa terra que você vê, te hei de dar a ti e a tua semente para sempre. E farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta-te, percorre esta terra, no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. E Abraão armou as suas tendas e veio e habitou nos carvalhais de Manré, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Então, gente, um bom dia para todos, né? Não sei que hora que você vai estar ouvindo esse áudio, né? Que seja tarde ou à noite, mas estou te cumprimentando. Que a paz do Senhor Jesus seja contigo. Que a graça do Senhor Jesus abunde cada dia mais no teu coração, né? Que é muito bom. É maravilhoso, né? Então, gente, a gente viu aqui essa passagem maravilhosa, né? Maravilhosa de se ler, maravilhosa de conhecê-la, de ouvi-la, né? Mas é histórias de sacrifícios, né? Tempos difíceis, né, pessoal? Vimos aqui a situação dos irmãos, né, que habitavam em tendas, né? Abraão, né, se tornou um homem de fé, um homem famoso até hoje, né? Pai de família e servo de Deus, mas não foi fácil a vida dele, né, gente? Não foi fácil, não tinha uma casa para morar, embora a gente vê que Deus tem abençoado muito ele, mas uma casa, um prédio, bens materiais
da qual a gente poderia dizer, ai, que conforto que ele tinha, né? Não dessa forma, né? Porque antigamente não tinha o que a gente tem hoje, que hoje a gente tem coisas que, se a gente for observar, nós somos ricos, né? E eles não tinham nada do que a gente tem. Eles tinham muito ouro, muita prata, muitas coisas, mas não tinham uma casa fixa, um prédio, uma casa para morar, né? Vivia em tendas. E a gente vê aqui a separação de Ló e a separação ali, então, do sobrinho de Abraão, né? E houve uma contenda entre eles, porque o gado deles estavam aumentando muito, né? Os gados de Ló e os gados de Abraão. E os pastores que tomavam conta, eles começaram a discutir, né? Estava fora de controle. Aqueles gados estavam aumentando muito, né? Deus estava abençoando muito eles. Então, ali eu acho que o espaço era muito pequeno para tantos gados, né? Mas aconteceu o quê, né? Abraão disse que não haja contenda entre nós, então nós vamos se apartar, né? Você escolhe, você quer ir para cá, você quer ir para lá. Então, gente, Ló escolheu a Campina do Jordão, que era toda bem regada. Antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, era lindo, 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 lindo. Era como o jardim do Éden. Era como a entrada do Egito naquele tempo, era muito lindo. Mas eu estava olhando agora, não tem nada de lindo não, né? Agora tá feia a coisa para lá, né? Muita destruição, muitas guerras, né, gente? Acaba com tudo. Mas naquela época lá, diz que era muito bonito, né? E Ló escolheu as Campinas do Jordão, né? Na beira do rio, né, gente? Então era muito bonito mesmo e tinha muito pasto para os gados dele. E ele foi. Gente, não deixemos nos enganar pelas vistas, pessoal. Tem pessoa que é assim mesmo, né? Nos dias de hoje as coisas estão difíceis e as pessoas gostam muito de comodidade, né? Ah, eu vou para lá porque lá é muito lindo, lá é muito próspero, lá é muito bom, lá tem muita gente. Ai, uma benção, né? E sabe que onde tem muita gente, o trabalho é dobrado, né? Não é verdade, gente? Tem mais pecado, mais problemas e mais dificuldade. E o ser humano, ele engorda os olhos naquilo que é aparente, né? E a palavra do Senhor diz para nós não viver de aparência, de ver coisas e achar que aquilo lá é confiável, né? E é o que a gente mais faz na vida, é isso. Os olhos nossos cobiçam coisas, né? Mas Abraão, gente, olha só, ele não se importava com essas coisas, né? Ele disse para Ló: se você escolher a direita, eu vou escolher a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou escolher a direita. Não tem problema nenhum. Nós somos irmãos. Ele falou aqui, ó, nós somos irmãos. Somos todos irmãos aqui, tudo iguais, né? Mas se você quiser ir para lá, você vai, tá? Eu não vou impedir você de ir. Então é assim, gente. E nós vemos depois, gente, a consequência da escolha, né, pessoal?
A escolha da cobiça, a escolha dos olhos grandes, a escolha de o tamanho, a escolha de ir lá é melhor, né? Tá bom, vai lá então, filho. Mas que não haja contenda entre nós, fique à vontade, né? Aí nós vimos também que quando Ló chegou lá, ficou decepcionado, gente, porque os varões de Sodoma e Gomorra eram pecadores terríveis contra Deus. Né? A gente sabe disso, a gente conhece muito bem o que aconteceu, né? Com Sodoma e Gomorra, né? Porque nas Campinas do Jordão, gente, era muito lindo, muito bonito, maravilhoso. Mas a cidade próxima ali era Sodoma, né? E tinha outra cidade também que chamava Gomorra. Ai, só que os habitantes de lá não eram seres humanos, não, eram gente terríveis, né? Malignos, homens sem respeito natural, sem afeição, não conhecia Jesus, quer dizer, né? Naquela época ainda não se falava do Senhor Jesus, mas falava do Senhor, né? De Deus. Aí então, gente, e Ló armou então as suas tendas lá na Campina do Jordão. Até ele ver onde ele se enfiou, né? É assim mesmo, pessoal. Quantos estão armando as suas tendas, né? Na aparência física, né? Não, vamos mudar, vamos arrumar as coisas, vamos para lá é bonito, lá é bom. Ai, ai, ai. Né? Sem pedir orientação de Deus, vai fazendo as coisas segundo o curso da vontade, né? E vai indo, né, pessoal? Mas, gente, Abraão, ele escolheu então ficar, né? Na terra de Canaã mesmo. E Abraão armou a tenda dele nos carvalhos ali de Manré, né? E habitou ali em Hebrom, por isso que são chamados de hebreus, né? Tá bom? Importante é ter Deus. Importante é andar na presença de Deus, né? O lugar não vai te definir quem você é, se você é realmente um servo de Deus, né? Ou não, não é verdade? Aparência exterior. Não tem nada a ver, né, gente? Não, lá é melhor, lá é isso, aquilo, né? Mas Abraão continuou com a fé dele, mesmo habitando lá em Canaã. Então Ló, gente, se decepcionou. Quando ele começou a conhecer os cidadãos, né? Cidadãos de Sodoma, ai, ai, eram grandes pecadores. Olha, disse o Senhor assim para Abraão, depois que Ló foi embora: levanta agora os teus olhos e olha deste lugar, da banda do sul, do oriente e do ocidente, porque está vendo toda essa terra que você está aqui agora, eu vou te dar para você e para a tua semente. Então, gente, não é melhor a gente ser humilde e ficar quietinho no nosso lugar, né? Então, quando Deus viu que Ló ficou triste, não, Abraão ficou triste por Ló ter se apartado dele, né? Porque não é fácil, né, gente? É sangue, é parente, né? De repente quer ir embora, né? Arrumou contenda, foi embora. E Abraão ficou sentido, é claro, ficou muito triste. Ele e também as outras pessoas ali, a esposa, né? Os que estavam convivendo com ele, né? Porque Deus falou: Abraão, pega, sai do meio dos teus parentes, né? Que eu vou te levar para um outro lugar.
E Ló quis ir junto, então, né, tinha amor, né, o Abraão tinha amor pelo sobrinho, né, era como filho para ele. Então, Abraão ficou muito triste quando Ló foi embora para Sodoma, né, para as Campinas do Jordão. Aí Deus pegou e consolou Abraão, falou: Abraão, ó, dá uma percorrida aí, dá uma olhadinha aí no Oriente, na banda do Ocidente, do Sul, tudo, do Norte. Dá uma olhada, percorre, certo? E você vai ver toda essa terra. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou, eu vou dar para você tudo isso aí. É como assim, ó, já que você renunciou, né, de ter ido para as Campinas Bonitas do Jordão, então eu vou te recompensar, né? Vou te consolar. Eu vou te dar tudo isso para você, para sua semente depois de você. Puxa vida, mas, né? Como assim, né, gente? Um homem idoso, né? Um homem que não sabia o que era ter filho, né, gente? Mas Deus falou que ia dar para ele, para a semente dele, né? Então, gente, basta crer no Senhor. E Deus confortou o coração de Abraão, falando que ia dar tudo aquilo lá para ele, para a semente dele. Semente essa que era impossível para um homem já de idade, né? E depois dessas promessas aqui que Deus confortou Abraão, falou para ele que ó, todo aqueles lugares do norte, sul, leste, oeste, tudo ia dar para ele, né? Deus mudou o nome dele, né? Deus abriu o ventre de Sara, uma mulher já de idade, né? E deu um filho para ele, né, gente? Então Deus, gente, ele fala, ele cumpre as suas promessas. Muitas das vezes a gente se encontra num lugar e a gente acha que esse lugar, gente, não vai dar em nada. Mas o importante é nós ficarmos na presença do Senhor, confiando no Senhor dos Exércitos. E Deus vai dar vitória, Deus vai dar graça. E a gente vai vencer, pessoal. A gente não queira já querer alcançar coisas. Ah, eu tenho que alcançar, calma, né? Calma. Às vezes as coisas estão um pouco distantes das nossas mãos ainda. Não dá para nós alcançar com o nosso braço. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ir nadando devagarinho, caminhando devagarinho. E na hora certa, Deus cumprirá as suas promessas. Porque nós vemos aqui que não foi de um dia para a noite, um dia, né? No dia seguinte que Abraão recebeu tudo isso. De jeito nenhum, demorou, né? E olha que demorou, pessoal. Coitado de Abraão, né, gente? Como esse homem sofreu, gente. Meu Deus do céu, né? E só que ele não desistiu de caminhar diante de Deus. Não importava se estava na tenda, não importava a situação precária. Quantas vezes ele passou com o povo, crise de fome, gente. Ele teve que descer para o Egito, gente, de fome que estava passando com o pessoal, né? E mesmo assim, gente, a gente viu que ele lutou, ele salvou Ló, né? Ele enfrentou guerra de 5 reis, né? 4 reis contra 5. Ai, meu Deus, né? Ló foi levado preso, gente. O Ló não escolheu as Campinas de Jordão, acabou sendo levado cativo. E Abraão foi lá e salvou ele, gente. Olha só, hein? Né? Ué, não escolheu as Campinas que se virasse, né? Não dá vontade de falar assim.
né? Mas Abraão não falou assim, não. Abraão foi lá, Abraão se armou, né? Pegou a espada, foi lutar, gente, né? Meu Deus do céu. Lutou contra o rei de Sodoma, Berra, né? O rei de Birsa, o rei de Gomorra, né? A Sinabe, rei de Admá, e a Semeber, rei de Zeboim, o rei de Bela, né? Todas essas 5 cidades, gente, eles formaram guerra e levaram Ló. E aí Abraão foi lá, gente, venceu todos eles e tirou Ló de lá, gente. Ai, meu Deus, né? Tá vendo? Só dá trabalho. É isso aí, pessoal. Então, vamos ficar quietinho onde Deus colocou a gente, não é verdade? Vamos valorizar o que Deus deu pra gente, né? E olha o que Abraão recebeu: vitória, né? E Deus cumpriu a palavra dele. Deus falou para Abraão: tudo isso que você está vendo eu vou dar para os seus filhos, de norte e sul. Então será como o pó da terra. Gente, os brasileiros, você sabia que é tudo descendente dos hebreus, de Abraão? Vai estudando, vai pesquisando para você ver. A Ucrânia. Pessoal, tem tanto. Gente, tudo descendente de Abraão, semente de Abraão, porque a palavra de Deus foi cumprida, né? Da banda do norte, do sul, do oriente, do ocidente, toda essa terra, gente, está toda cheia da semente de Abraão. Deus cumpriu. No momento, gente, sabe que era muito difícil, né? Eu falei, até fome eles passaram. Passaram muita fome, desceram para o Egito para não morrer de fome, gente. Só que cada prova que ele passava, mais crente em Deus ele era. Entendeu? Então, vale a pena a gente passar as provas, mas não vale a pena a gente passar a prova e abandonar Deus. Não adianta. É pior, né? Ó, no verso 17 diz assim, ó, levanta-te e percorre esta terra no seu comprimento e na sua largura, porque a te darei. Olha que coisa, gente, né? E fiel é Deus para cumprir as promessas. Só que a gente quer para hoje. A gente quer para ontem, a gente quer para, né, para agora, né? Mas tem os processos de Deus, não é verdade? Às vezes a gente sofre, passa muitas coisas, mas é importante perseverar na presença do Altíssimo, né? E Abraão, gente, ficou feliz, né? Pelo conforto de Deus e armou as suas tendas, né? Armou as suas tendas, quer dizer, não construiu uma casa fixa, era uma tenda, porque poderia ter que sair de novo, né? Novamente, teria que desarmar a tenda, né? E veio e habitou nos carvalhais de Manré, que estão junto a Hebrom. E sabe o que ele fez? Ele edificou uma igreja? Não, é porque se fosse nos dias de hoje, então ele ia edificar uma igreja, né? Mas ali naquele momento, então ele foi adorar a Deus. Ele edificou um altar ao Senhor. Então nós vemos que a crença dele não mudou por conta das adversidades, dos problemas, das situações. Ele continuou adorando a Deus, fazendo sacrifício a Deus, né, gente? Então, pessoal, não importa a circunstância, não importa onde você está morando, a sua casinha simples, né? A sua tenda é simples, mas você tem Jesus. É isso que importa, né? Você tem Deus. Você tem o Deus de Abraão,
O Deus que confortou Abraão, ele também te conforta, certo? E você não vai ficar para sempre nessa situação. Deus proverá. Abraão, passando a maior dor da sua vida, ele disse: Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Amém. Essa é a palavra de hoje. Que Deus venha continuar te confortando, te abençoando, porque o Senhor é um Deus de promessas e é um Deus de palavra. E a palavra dele se cumpre cada dia na terra. Amém? E vai cumprindo tua vida. Deus abençoe, fique com Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo, justo Cordeiro.